Sejam todos muito bem-vindos, seja todos muito bem-vindos a esse novo cenário. E ó, você que está assistindo essa gravação, é um prazer ter vocês aqui comigo. E hoje eu vou falar sobre os mitos e as verdades do jejum intermitente. É isso mesmo. Não sei se você conhece o jejum, talvez você tenha conhecido, talvez você já tenha até tentado fazer ou faz, mas o negócio é o seguinte: existem, mitos e verdades, e hoje eu resolvi trazer isso para você. Eu resolvi trazer realmente aquilo que vai funcionar. Opa, caiu aqui, produção, vê aqui, produção. Eu acho que não tá funcionando isso aqui direito, mas tá tudo bem, a gente faz ao vivo. Calma aí, vamos ver se vai. Agora vamos ver se a gente consegue. Eu acho que agora, vamos ver aqui pelo meu computador. Bom, eu acho que agora tá tudo certo. Mas vamos lá. Eu resolvi trazer aqui os mitos e as verdades do jejum intermitente, porque eu recebo muitas pessoas me falando: Lucas, como que eu faço jejum? Lucas, eu já tentei fazer isso, não consigo. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. O jejum é melhor para eu emagrecer. O jejum ele queima mais gordura. Como que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajude. E eu resolvi, primeiramente, trazer esse conceito, sobre o jejum para você entender de uma vez por todas. Vamos lá. O que é? Então, a gente primeiramente, o que é o jejum intermitente? Como o próprio nome fala, o jejum intermitente é o fato de você ficar sem comer nada, em jejum, por um determinado tempo específico. Então, o jejum, quando você dorme e você acorda, você ficou num período de jejum. Você provavelmente ficou ali 6 a 8 horas, 9 horas, sem comer nada naquele tempo do seu sono, e você conseguiu executar o seu jejum. O que não é jejum? O que não é jejum? O que não é jejum? Ó, aproveitando, pessoal, confirma aqui se o áudio está bom. Me fala aí se o áudio está bom, se está saindo tudo certinho para vocês. Eu estou aqui vendo vocês, mas eu não estou me escutando. Então, me confirme aqui, tá? Vamos falar o que não é jejum. Por quê? Porque eu vejo pessoas se confundindo. Pessoas que acham que ficar um período da manhã, um período da tarde, um período da noite sem comer é jejum, E isso não é jejum. Ou seja, não adianta você chegar e fazer o seu café da manhã, ficar o dia inteiro praticamente sem comer e falar que está fazendo jejum. Isso não é jejum, tá? E também não adianta você chegar e tomar o seu café da manhã, ficar 5 horas sem comer e depois faz uma outra refeição. Então quer dizer, você fica 5 horas sem comer, faz uma refeição, depois fica 5 horas sem comer. Opa, fiz 10 horas de jejum hoje. Não, isso não é jejum também. Então você entendendo o que de fato é jejum, fica muito mais fácil. Eu preciso ficar um determinado tempo sem comer nada, em jejum de fato, para ser considerado um jejum intermitente. E existem alguns tipos de jejum intermitente, Existem o jejum de 12 horas, tá? 14 horas, 16 horas, 18 horas, 20 horas e tem gente que vai até 24 horas, certo? Esses daqui são os jejuns mais frequentes utilizados nesse protocolo, eu chamo isso um protocolo dietético, uma estratégia dietética. Não chamo nem de dieta em si, mas eu considero isso uma estratégia. Eu vou falar melhor sobre isso. Mas existem esses tipos de intervalos que você vai ficar sem comer, E depois você tem um intervalo a cada horário, você vai ter um intervalo específico de alimentação. Ou seja, você vai ter basicamente 12 horas de jejum e você vai ter ali em torno de 6 a 8 horas de alimentação. E aí isso aqui vai diminuindo o tempo que você tem para se alimentar, para você entrar no seu período de jejum de novo, tá? Então, quando você tem isso claro aqui, eu tenho 12, 14, 16, 18, 20 horas, 24 horas que eu posso ficar em jejum, que eu posso fazer o meu jejum. Quando você tem isso claro, a primeira coisa que eu falo para você tem que começar com 12. Não é tem que começar, mas
é mais inteligente se você começa com 12. Se você começa por aqui, não adianta você querer começar com 16. Não adianta você querer simplesmente, eu vou agora fazer um jejum de 24 horas. Não vai dar certo. Eu vejo pessoas falando comigo, Lucas, é engraçado, inclusive teve uma seguidora esses dias que me falou, né, o que ela estava fazendo, que ela treinava muito cedo e ela me perguntou o que era bom ela comer. Ela treinava, acho que era 5h30 da manhã, em casa mesmo, e ela acordava 5 horas da manhã, quer dizer, já 5h30 ia para fazer a atividade dela, e ela me falou, Lucas, o que eu como antes do treino? E eu falei, poxa, né, caramba, é um horário muito cedo, né, um horário que eu comi alguma coisa 5 horas da manhã para treinar 5h30, né, 5h30 em ponto, é muito difícil. Então eu perguntei, você já experimentou treinar em jejum? Porque é uma estratégia muito boa para ser utilizada nesse caso, né, em termos de horário. E ela falou para mim assim, não, eu não aguento nem ficar em 3 horas em jejum. E aí eu falei, tudo bem, então você come alguma coisa leve, né, que não vai te empanzinar, que não vai te levar muita energia para digerir aquilo e vai te trazer desconforto. Uma fruta, por exemplo, é um bom exemplo. E aí ela chegou e falou que ela tomava um chá. Olha que interessante. Ela falou, não, Lucas, eu tomo um chá. Né? Eu não tenho fome, eu não costumo comer, mas eu tomo um chá de erva doce. Um chá de capim-limão ou dente de leão, não sei. Eu falei assim, bom, você falou que não conseguia ficar mais de 3 horas em jejum, né? Que você não conseguia treinar em jejum, mas você treina em jejum. O fato de você tomar um chá não está tirando o seu jejum, né? O que tira a gente do jejum é quando a gente consome uma caloria, né? Algum alimento que tem caloria. Então você consumir um chá sem caloria, né? Um café sem açúcar, com adoçante em si, não tem caloria, ali você fica tranquilo, o seu jejum não é quebrado. Então veja, a pessoa, por não ter essa percepção, esse conhecimento, ela achava que ela, só de tomar um chá, já seria uma alimentação para o treino dela. E aí, o que eu falei para ela é o seguinte, bom, você treina em jejum, né? E a questão é, você talvez não está conseguindo fazer um jejum, você não se adapta bem ao jejum porque você não está fazendo de forma eficiente, né? De forma que vai te dar condições de sustentar esse jejum. Porque e eu vou falar aqui, né, sobre os mitos, é verdade, mas quando a gente fala de jejum, não é simplesmente eu parar de comer. Eu vou parar de comer, fico ali 12 horas, 16 horas sem comer nada, e aí depois quando eu vou comer eu faço uma refeiçãozinha normal, como eu faria se eu fizesse aí 4 a 5 refeições por dia. Não é assim. Se você cai nessa, se você faz isso, ou se você já fez isso, você sabe o quão dolorido, sofrido é. E talvez você não consiga sustentar por conta disso. Uma pessoa que fica 16 horas em jejum, né? E aí chega ali, na primeira refeição come 2 ovinhos e um copo de café, como se estivesse tomando um café normal, né? Um café da manhã normal. Essa pessoa ela vai ter grandes chances de ter muita fome, muita fraqueza, baixar a pressão, muito de verdade. Por quê? Porque é muito pouco. Ela está ficando 16 horas sem comer, né? Longos períodos, caramba, tem gente que fica 18 horas, tem gente que fica 20 horas. Caramba, é muito tempo, né? E aí você quando come, você tem que se alimentar. Você tem que, né, consumir uma quantidade adequada de nutrientes, né, de alimentos, uma porção bem considerável para te dar esse aporte. Porque se você come um negocinho, é um problema. Então vamos lá. A Valdinéia fala, comigo é assim mesmo, não consigo sustentar e ir adiante. Por quê? Porque você provavelmente está fazendo errado. Você provavelmente está fazendo o seu jejum, está ficando longos períodos de tempo sem comer, e aí você chega lá e come um negocinho só. Você vai lá e come uma porçãozinha só de comida, né? Depois você sente uma fome louca, aí você, por estar nos primeiros dias, você aguenta, mas no outro dia essa fome ela vai vir maior ainda. Por quê? Porque você vai ficar mais 16 horas sem comer. E no dia anterior você comeu 2 porçõezinhas ou 3 porçõezinhas pequenininhas de comida. Aí você vai e fica mais 16 horas, fica com muita fome. Vai chegar um momento que você
quando quebra o seu jejum, você já não aguenta mais, você quer devorar a cozinha, a parede, tudo que vem pela frente, porque a sua fome está muito, muito, muito intensa e você não consegue ter controle sobre isso. Então, é importante você entender essa questão, que você tem que prestar atenção na alimentação que você faz quando você faz um jejum, né? Principalmente esses daqui, a partir de 16 horas, 12 horas é mais tranquilo, né? Você simplesmente 12 horas é você ficar dormindo ali 8 horas, né? Você tem uma noite de sono de 8 horas, caramba, pula o café da manhã, né? Vai dar 4 horas de jejum para ti, mais 4 horas depois que você acordou de jejum, e tá tudo certo, né? Você pula o café da manhã, começa pelo lanche da manhã ou pelo almoço. Geralmente quem começa pelo almoço tá fazendo um jejum de 16 horas, mas o jejum de 12 horas é bem tranquilo. Por isso que eu falo, não é algo fora de realidade, né? Isso quando você faz certinho, quando você faz bem alinhado, bem amarrado, né? Direcionado para aquilo que você quer, você tende a conseguir. Não é um bicho de 7 cabeças. E claro, tem que ter um passo a passo. Eu vou falar no final, inclusive, coloca aqui nos comentários se você quer saber como fazer esse jejum, a melhor forma de você colocar em prática para você tentar aí, né, conseguir experienciar esse protocolo, essa estratégia, tá? Mas vamos lá. O que eu quero trazer aqui para vocês, né? Se muito fala, inclusive eu quero também que você comente aqui se você já ouviu falar alguma coisa extraordinária sobre o jejum intermitente, né? Alguma coisa que você acha que o jejum intermitente é maravilhoso, alguma coisa que você ouviu, não sei. Coloca aqui nos comentários para mim, tá? Que eu vou falar para você. Eu vou falar primeiro aqui algumas coisas que eu vejo muitas pessoas falar e depois eu falo aqui, eu respondo o que você viu, a sua dúvida, tá? Só deixar aqui nos comentários. Mas vamos lá. Uma coisa que eu vejo, né, as pessoas falando, Lucas, caramba, jejum intermitente queima muito mais gordura. Eu quero fazer jejum intermitente, eu faço jejum intermitente porque eu quero perder muita gordura, né? Eu quero, quando eu tô ali em jejum, meu corpo tá só queimando gordura, eu vi isso na internet, eu já vi alguém falando isso, e eu quero fazer. E a verdade é, jejum intermitente não queima mais gordura do que uma dieta, do que uma estratégia nutricional padrão, né? Jejum intermitente não é melhor do que qualquer outra estratégia. Não é. Por quê? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de déficit calórico, ou seja, a gente está falando, né, de quê? Redução calórica. Eu consumo menos caloria do que eu gasto. Então, se você está fazendo jejum intermitente, ou se você está fazendo uma dieta padrão, ou seja, 4, 5, 6 refeições ao dia, se você estiver em déficit calórico, você vai conseguir emagrecer. Se você estiver em déficit calórico, você vai conseguir emagrecer. Então, essa questão de que jejum, né, ele queima mais gordura, é mentira. Não queima mais gordura nada, tá bom? A questão é, você está em déficit calórico? Se você estiver em déficit calórico, mesmo se alimentando ao longo do seu dia, você vai estar induzindo o seu corpo a queimar gordura da mesma forma que se você estiver em jejum. A questão é, qual é o grande lance do jejum com relação a esse ponto específico? A questão é, o fato quando você está num período de jejum, né, você não está ingerindo nada, e claro, você está num déficit calórico, você tende a ter maior liberação hormonal, né, de hormônios que quebram e queimam gordura, né, que se oxidam gordura. E você está todo num estado mais favorável para isso. O problema é, muita gente fica fraca, muita gente perde as energias, muita gente tem a pressão baixa por conta de ficar longos períodos de jejum, principalmente pessoas que fazem atividade. Mas a questão é, não existe isso, tá? Não existe você ter maior queima de gordura com jejum intermitente. O ponto você precisa ficar em déficit calórico. Estando em déficit calórico, consumindo menos do que você gasta, você está conseguindo emagrecer, você está conseguindo perder gordura, tá? Uma outra coisa aqui, né, que eu acho muito interessante ser falado, que inclusive para mim foi extraordinário, né? O jejum intermitente ele entrou na minha vida de uma forma incrível quando eu estava num processo de emagrecimento para competição e eu estava com a dieta bem restrita, com uma dieta bem limitada em termos de quantidade, em termos de variedade alimentar. Ou seja,
eu passava fome o dia inteiro. Eu comia uma refeição, eu fazia 6 refeições no meu dia, eu comia uma refeição em 1 minuto. De verdade, 1 minuto eu matava uma refeição, porque era muita pouca comida. E aquilo me deixava mais ansioso, porque eu 1 minuto comia minha refeição e aí eu já ficava pensando quando iria vir a outra. Ou seja, 3 horas depois. E aquilo me agoniava. Quando dava 2 horas eu falava assim, meu Deus do céu, eu estou morrendo de fome e eu preciso esperar mais 1 hora do meu dia. E aquilo me gerou por algum momento alguns erros, né, na alimentação, porque eu tinha vezes que eu não conseguia segurar. Para quem já fez uma dieta mais restritiva, sabe o que é, como que a fome ela mexe com a gente, né, e a intensidade dessa fome. Então eu errei, né, em alguns momentos eu errei, eu furava a dieta, eu, enfim, comia mais do que eu devia, e isso me prejudicou. E aí eu falei assim, bom, eu vou testar o jejum, né, porque parece ser interessante. E eu me coloquei nessa empreitada, né? Eu coloquei aí ao teste e vivi essa realidade. Eu comecei com 12 horas, tirava uma alimentação e ficava ali 12 horas de jejum, tirava o café da manhã, começava o meu dia comendo a partir do lanche, né? E isso me dava uma possibilidade de aumentar um pouco o volume da minha alimentação. Por quê? Porque eu tirava uma refeição, mas eu distribuía essa refeição ao longo do meu dia, né, juntando com outras refeições. E aquilo começou a me trazer um pouco mais de aderência na alimentação, naquele processo, né? Eu comecei a ficar um pouco mais de tempo sem comer, né? Então eu ficava ali 12 horas, quer dizer, eu ficava 8 horas dormindo, 4 horas em jejum. Isso era de boa, né? Eu fazia meu exercício aeróbico de manhã, então até eu fazer tudo, caramba, quando eu parava de executar tudo que eu tinha que executar na manhã, pronto, já estava na hora de comer. Então eu ficava mais tranquilo, minha cabeça estava sendo ocupada, eu sabia que naquele horário eu poderia comer mais do que eu comeria, né, se eu não estivesse fazendo jejum, e eu simplesmente comecei a criar mais aderência. Eu fui dos 12, 14, até o momento que eu cheguei a 16. E 16 me possibilitava fazer 3 refeições num volume muito grande, né? Para aquela fase. Para mim era muito grande. Mas o que eu quero dizer com isso? Para quem gosta de comer, para quem tem dificuldade, né? Eu recebo várias mensagens de pessoas falando, Lucas, o meu maior problema não é o doce, o meu maior problema não é a cerveja, o meu maior problema não é nada dessas coisas que as pessoas realmente têm problema. O meu maior problema é que eu gosto de comer. Eu gosto de comer de verdade, eu gosto de bater um prato de arroz, feijão, carne, né? Eu gosto disso e eu como muito. E eu como muito, isso me prejudica, porque eu não bebo cerveja, eu não como doce. E tem de verdade pessoas que gostam. Eu sou uma pessoa que eu gosto de comer, eu gosto de volume. E aí, naquele momento, eu comecei a enxergar que, caramba, eu passaria de boa 16 horas sem comer, porque eu saberia que a minha primeira refeição é uma refeição muito volumosa, né? Principalmente para aquela fase que eu estava mais restritivo, eu estava mais limitante na minha alimentação. E aquilo começou a me trazer mais motivação. Por quê? Eu tinha mais aderência, eu conseguia me colocar numa posição mais extenuante, né? Caramba, imagina, você é extremamente restritivo em jejum, né? É mais difícil, mas eu sabia que depois eu ia ter 3 refeições num volume muito bom. E aquilo me trazia uma motivação, um ânimo para eu continuar. Eu continuei, eu fiz cada vez melhor e eu comecei a ter mais resultado. Então eu enxerguei que o jejum para mim, naquele momento, ele não era melhor porque me deu mais resultado. Não, ele foi melhor por quê? Porque eu tinha mais aderência. Né? Você que me acompanha aqui, você já deve ter ouvido eu falar de aderência, né? Que a aderência é o ponto mais importante. Por quê? Porque se eu tenho aderência no processo, se eu paro de ficar furando a minha dieta, se eu paro de ficar errando, caramba, eu tenho mais sustentabilidade. Eu consigo seguir, eu consigo fazer aquilo que eu tenho que fazer por mais tempo, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais otimizada, de uma forma mais intensa, e eu consigo ter mais resultado. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ter mais resultado no processo, eu consegui ter mais motivação, eu consegui ficar mais alinhado, eu consegui, de fato, chegar no meu melhor corpo. Por quê? Porque eu consegui seguir. E o jejum foi bom para mim, né? Pode ser bom para você enquanto a isso também. Mas, em contrapartida, pode ser um grande problema, não, é um grande problema para aquelas pessoas que têm dificuldade de comer, né? Por quê? Tem um ponto importante do jejum que ele, naturalmente, quando você começa a se adaptar a esse estilo de vida, né, podemos dizer assim, o estilo de vida de eu ficar em jejum, naturalmente você tende a perder a sua fome. Inclusive, se você já fez jejum
Se você já fez jejum e perdeu a fome, sentiu essa sensação de não ter fome, coloca aqui nos comentários para mim. As pessoas elas tendem a perder fome. Isso é um outro ponto importante que me ajudou, porque eu ficava tomando café, eu ficava tomando água, me hidratava pra caramba, tomava muito café e aquilo me dava uma sensação também mais de tranquilidade, né? Diminuía a minha ansiedade e o jejum, o próprio jejum de ter ficado ali muito tempo, já está muito tempo, né? Num período longo, eu comecei a sentir que minha fome estava diminuindo. E quando eu fazia uma refeição muito grande, nossa, me dava uma saciedade muito maior. Então, pessoas que já têm uma dificuldade de comer, elas tendem a sofrer, né, no sentido de ela ter que se alimentar com tudo aquilo que ela precisa num curto espaço de tempo. Uma pessoa que faz um jejum de 16 horas, por exemplo, ela tem 3 refeições para fazer num curto espaço de tempo. Né? É basicamente 3 refeições em 8 horas, praticamente, de 7 a 8 horas. Uma pessoa que faz um jejum intermitente de 18 horas, ela tem 2, né? Ou se ela, claro, se ela quiser fazer mais refeições, ela consegue, mas é um espaço entre as refeições muito curto. Então fica em torno de 3 a 2 refeições, né, nesses 2 períodos de jejum. E aí, esse é o maior problema de quem não consegue ingerir as quantidades necessárias de nutrientes e de alimentos naquele espaço de tempo. E aí a gente pode falar o seguinte, né? O jejum ele é muito bom para a gente quebrar platô, por exemplo. A gente pode falar que o jejum ele é muito bom para quebrar o platô. Né? Por que é muito bom para quebrar o platô? Porque se você está aí num processo de emagrecimento, né, já há um determinado tempo considerável, perdeu os seus 6 quilos, perdeu os seus 7 quilos e hoje você já não consegue mais sair desse estado. Né? Você já não consegue mais perder peso, você já está comendo muito pouco, você já está numa dieta mais restritiva. No momento que você fica mais tempo sem comer, isso tende a ter uma reação no seu organismo. Né? Por quê? Porque se você está há 6 meses, há 5 meses, há 4, 3 meses, não sei, fazendo um protocolo alimentar, né? Ingerindo as mesmas quantidades de alimento, seguindo uma rotina específica alimentar, o seu corpo tende a se adaptar. Principalmente se você perdeu aí seus 7 quilos, 8 quilos, 10 quilos, o seu corpo vai se adaptar a isso. Né? E aí, o que acontece? Quando ele se adapta, você precisa dar um susto praticamente. Né? Você precisa fazer algo diferente para mudar. E aí o jejum ele entra bem nessa jogada. Por quê? Se eu tiro a refeição da manhã, né? Se eu tiro o meu café da manhã, eu estou dando um estímulo para ele. Né? Ele estaria meio que adaptado a receber um nutriente naquele horário do dia. E aí ele vai e não recebe. O que acontece? Acontece uma mudança na sua reação, né? na toda a estrutura ali do que o corpo ele tá basicamente funcionando, né? E aí ele tem que, enfim, dar o jeito dele para manter as funções, manter a sua glicose estável, manter tudo do jeito que tem que ser mantido. Isso é uma ótima forma também de você conseguir dar uma certa mudada na sua rotina alimentar, né? Mudar a estratégia sem precisar ficar tirando alimentos, sem precisar ficar cortando calorias para você conseguir baixar mais o peso. Então o jejum ele também entra nessa questão. Tá? Vamos lá. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Vamos lá. Eu quero fazer. Beleza. Barbosa falou que quer saber. Valdinei, eu fiz por 3 dias. Comecei às 18 horas, eu pulei o café da manhã e não fui almoçar. E fui almoçar ao meio-dia. Mas não deu certo. 3 dias, Valdinei, 3 dias, né? O que está acontecendo? 3 dias é muito pouco, tá? 3 dias é muito pouco. Mas vamos lá. Dor de cabeça, né? É um dos sintomas, dos colaterais de jejum intermitente, tá? Tem gente que sente uma dor de cabeça. Mas assim, 3 dias é o tempo que o seu corpo está numa mudança, né? E essa mudança traz para a pessoa os sintomas e sintomas. Tem pessoa que fica mais fraca, tem pessoas que sentem mais dor de cabeça, tem pessoa que não sente nada, tá? Mas a questão é, quando você entra no jejum, né? E aí você falou aí, ó, eu fiquei, eu parava de comer às 6 horas da tarde, né? Às 6 da manhã dava 12 horas de jejum. Você só ia comer
você só ia comer meio-dia, ou seja, você tinha aí mais 6 horas, né? Ou seja, você fazia 18 horas de jejum. Você simplesmente começou o seu jejum fazer da noite para o dia 18 horas. Caramba, é muito severo, né? Não tem corpo, né? Pelo menos para a maioria das pessoas, né, que estão querendo emagrecer, estão saindo de um estado totalmente diferente, entrando para um outro extremo, para um outro cenário. Caramba, já começar com 18 horas, você não tem como não ter esses sintomas. Você não tem como não ficar fraca, não sentir dor de cabeça, não sentir fome, não sentir, né, que a pressão pode baixar. Não tem como não sentir. Então, foi o que eu falei. O como você faz, né, o jeito que você faz é o que vai determinar tudo. É o que vai determinar o sucesso ou não do seu jejum. Então, o que eu sempre sugiro? Comece pelo mais básico, comece pelo mais fácil. Então, se você, teoricamente, para de comer às 6 horas da noite, né? Olha, você tem que comer às 6 horas da manhã. Ponto. Né? Você pode parar de comer às 8 horas da noite e comer às 8 horas da manhã. Tá tudo bem. Assim como você pode acabar de comer 10 horas da noite e começa a comer 10 horas da manhã. É tudo uma questão de adaptação. E aí você vai ver que é muito mais fácil. É muito mais tranquilo. Você consegue fazer sem ficar sentindo dor de cabeça, sem ficar passando fome, sem ficar se sentindo fraca. É tudo uma questão realmente de adaptação. Então, é importante entender isso, né? Se você está tendo sintomas muito fortes, provavelmente você não está fazendo certo. Pode ser uma questão de você estar comendo muito pouco, assim como pode também estar sendo uma questão de você estar fazendo algo muito intenso num período que não tem que ser intenso, tá? Vamos lá, Lucas, esses sintomas de dor de cabeça para quem é normal ou está no jejum? Esses sintomas de dor de cabeça é normal para quem tá se alimentando normal ou para quem está em jejum? Eu acho que foi essa a sua pergunta, Ana, mas vamos lá. Bom, normal não é, né? Assim, não é normal a gente ficar sentindo dor de cabeça, né? Se a gente está tendo um sintoma, se o corpo está apresentando um sintoma para a gente, algo está errado, tá? Algo não está certo. Esse é o ponto. Não é nada normal isso acontecer. Agora, quando a gente se submete a determinados ambientes, ou seja, a Valdinéia, ela ficou 18 horas de jejum, de uma hora para outra. Né? Você imagina, uma pessoa, eu não sei qual era a realidade da Valdinéia antes dela fazer esse jejum, mas vamos supor que ela tinha uma alimentação totalmente aleatória. Né? Ou ela comia normal, comia lá o seu arroz, o seu feijão, né? Tinha uma alimentação bem bacana, né? Variada, e aí ela simplesmente fala assim, bom, agora eu vou fazer o jejum. Aí ela faz, ó, né? Vira a chave e fala, vou ficar 18 horas em jejum. Quer dizer, o corpo ele vai começar a entrar num estado onde ele vai estar sem nutrientes por um longo período de tempo, né? Ela provavelmente vai manter a rotina dela, então se ela trabalha, se ela tem que acordar cedo, se ela tem que fazer um monte de coisa, ela vai continuar fazendo. Ou seja, o corpo ele vai continuar tendo que trabalhar naquela mesma intensidade, só que não está vindo nutriente. Então é normal dentro desse cenário você começar a ter sintomas. Como eu falei, dor de cabeça, né? Fraqueza, né? Baixar pressão. É normal isso acontecer por conta do cenário, por conta do ambiente, por conta dos comportamentos que as pessoas, né, se colocam e fazem. Assim como quem começa a fazer uma dieta sem carboidrato, né, da noite para o dia, a pessoa simplesmente fala assim, não vou comer mais carboidrato. Né, e aí zero carboidrato, fazer aquela dieta cetogênica, ou então a dieta da proteína. E simplesmente da água para o vinho, muda toda a estrutura da alimentar. Ou seja, a pessoa tem o corpo ele tem uma mudança abrupta no sistema, né, e ele tem que se virar nos 30. Por quê? Para começar a tentar, né, a equilibrar a glicose de uma outra forma que não seja provindo dos carboidratos, até porque não tem carboidrato vindo. Então começa a ter sintomas. Então tudo que é muito abrupto, né, vai ter uma consequência. Você imagina, você num carro, né, eu não sei se você tem carro, mas imagina você num carro, né, e você faz uma curva muito rápida, de uma hora para outra. O que vai acontecer? Vai ter uma consequência, né? Se você, vou trazer uma analogia para você que é mulher. Se você está lá se maquiando, né, e eu sei que eu não sei nada, né? Eu vejo minha esposa fazendo, mas eu vejo que às vezes ela tem uma delicadeza com certas coisas, né? Por exemplo, passar um lápis aqui tem que ter uma certa delicadeza. Por quê? Porque se ela for muito intensa,
que acontece? Vai se machucar. E é basicamente a mesma coisa. Se você não lida com o seu processo, com os seus comportamentos, é por isso que eu falo que tem que respeitar o processo, tem que ter paciência, porque se você tem um comportamento muito abrupto, ou seja, tira o carboidrato da noite para o dia, fica 24 horas em jejum, né? Faz essas loucuras, o seu corpo ele vai te cobrar, né? E aí a dor de cabeça, por exemplo, é uma cobrança que ele está fazendo para você. Então é normal quando você tem comportamentos específicos, tá? Agora, Lucas, eu estou comendo normal, né? Mas estou tendo muita dor de cabeça. É bom você averiguar, certo? É bom você averiguar. Mas vamos lá. Pessoal, o que vocês acharam do cenário aqui? Tá legal? Se bem que não dá pra ver muita coisa, mas eu tô achando o máximo. Eu tô aqui me achando porque eu tô vendo que tá show aqui na gravação. Vamos lá. Tiago, qual o melhor horário para incrementar um treino aeróbico? Sempre antes das refeições? Boa pergunta, Tiago. Vamos lá. Treinos aeróbicos. E aqui a gente entra num ponto que é interessante, né? Deixa eu botar aqui para vocês entenderem. Qual é, né? E aqui é interessante até a gente colocar nessa parte do jejum. Qual é o propósito do treinamento aeróbico, né? De uma atividade aeróbica? Ou seja, eu caminhar, eu correr, né? Eu andar de bicicleta. Qual é? É você aumentar, né, o seu gasto calórico. É você aumentar o seu gasto calórico. Só que tem um porém. Quando você come, né? Quando você come, ou seja, eu comi agora, tá? Então eu comi agora. Quando você come, o que acontece? Seu corpo ele vai naturalmente mover toda a parte, né? Vai dar mais prioridade de jogar sangue no seu estômago, né? No seu intestino, no seu sistema gastrointestinal. Para quê? Para movimentar aquele bolo alimentar, né? Digerir aquele bolo alimentar e absorver. Nesse momento, você está tendo uma maior eficiência nessa parte aqui, e quando você está, no caso, absorvendo, você está tendo um aumento na sua glicose. Quando você come e faz uma atividade aeróbica, o que você está fazendo praticamente? Você está utilizando daquela energia que você ingeriu para o que você está fazendo, porque você está, né, você está caminhando. Então, eu particularmente gosto, né, eu gosto de introduzir o aeróbico em 2 momentos do meu dia, em específico, tá? Na verdade, 3 momentos. Em jejum, logo de manhã. Por quê? Porque eu estou em jejum. Se eu faço um exercício em jejum, automaticamente eu estou estimulando o corpo a ter que trabalhar para equilibrar minha glicose. Né? Por quê? Porque eu não tenho glicose sendo ingerida naquele momento. Eu estou em jejum. Né? Então, você fazer uma atividade de baixa intensidade, ou seja, uma caminhada, né? Uma caminhada de 30, 40, 50 minutos, eu acho bem legal. Tá? Por conta disso. Por quê? Porque eu estou em jejum, eu estou no estado mais favorável para essas quebras, né, de gordura, quebra de proteína, enfim, para gerar glicose, para eu poder, né, gastar energia. Outro momento que eu gosto de colocar o exercício aeróbico, depois do treino, tá bom? Depois da sua atividade de musculação, depois de, enfim, qualquer outra atividade. Por quê? Porque você também vai estar num estado praticamente igual ao jejum. Você já fez um exercício de alta intensidade, onde você gastou bastante energia, onde você colocou o seu corpo você basicamente, né, não dá para fazer isso, mas você basicamente eliminou todos aqueles estoques de energia, né, provenientes do seu músculo, claro, seu glicogênio, e aí você tende a ter mais, uma via de queima, né, de gordura maior quando você faz essa atividade aeróbica depois do treino. É claro que isso aqui eu estou falando de uma forma muito simples para vocês, tá? Eu só estou mostrando aqui de forma bem beabá, né? Porque por trás disso existem várias vias, várias coisas complexas, mas eu estou falando para você o que eu gosto, né? O porquê, enfim, da minha visão disso. E o outro é você fazer uma atividade longe do seu treino, caso você não consiga fazer nenhum momento desses do seu dia, né? Tem gente que fala, Lucas, eu não consigo fazer de manhã, eu não consigo fazer depois do meu treino, mas eu posso fazer antes do treino? Eu consigo. E aí eu sempre dou uma sugestão de não fazer antes do treino, né? E faz no distante, porque você vai ter um outro momento de exercício.
é como se você estivesse fazendo de manhã, né, longe do treino. Então são os três horários que eu gosto, né, os 3 momentos, para otimizar. Eu falo isso porque eu fazia isso, né, na época que eu estava em competição, eram os 3 horários que eu mais dava preferência, e aí isso me deu grandes resultados. Então, para mim, funcionou muito bem, tá bom? A Barbosa falou, Lucas, já perdi 12 quilos e já faço jejum há algum tempo, e sempre faço de 18 horas. Acho que o meu corpo já se adaptou com a alimentação e com o jejum. Preciso perder ainda mais alguns quilos, mas agora. Beleza, vamos lá. Agora está um pouco mais difícil. O que devo fazer? Legal, boa pergunta, Barbosa. E a questão é o seguinte: você já perdeu 12 quilos. Caramba, 12 quilos é bastante peso. Você provavelmente está numa dieta mais restritiva, né? E aí o que você tem que fazer? E eu falo sempre sobre isso: retroalimentar o corpo, né? Se você já vem, eu sei que você já vem me acompanhando, mas eu não sei se você já viu eu falando isso. Mas dentro do meu método, eu falo sobre 3 fases, né? A fase de adaptação, ou seja, eu me adapto àquele cenário novo que eu vou começar a fazer, né? Uma nova alimentação, uma nova atividade, uma nova rotina. Então eu me adapto, tá bom? Depois de me adaptar a isso, eu otimizo, ou seja, eu intensifico isso aqui que eu me adaptei. Se eu conseguir fazer 100%, eu intensifico isso porque eu vou conseguir fazer como se eu estivesse fazendo 200%. E na terceira fase, é a fase que eu estabilizo, né? Que eu, perdi ali em 2 meses já 10 quilos, né? 8 quilos. Agora eu tenho que estabilizar. A terceira fase, ela é tão importante quanto a primeira e a segunda. Por quê? Se eu não cuido dessa estabilização, né? E o que é essa estabilização? Deixa eu tirar um pouco o pé do acelerador, tá? Deixa eu retroalimentar o meu corpo, eu dar mais comida, eu dar mais nutrientes para esse corpo, tá? Para quê? Para que ele não se adapte. Para que ele não se adapte. Por quê? Porque o corpo está tentando sempre se adaptar àquele ambiente, né? Se adaptar no sentido de parar de ter evolução, parar de ter perda de peso. E aí a gente chama isso de adaptação metabólica. É quando ele se adapta àquilo ali. E para você sair disso, quando já está nesse quadro de adaptação, é um pouco mais difícil. E aí, para você não chegar nisso, eu conduzo a retroalimentação, a estabilização. Então a pessoa ali, em 3 meses, vamos supor, perde 10 quilos, tá? Nessa fase ela ganha 1, 2 quilos, ou às vezes ela até mantém, dependendo, enfim, de como ela se comporte, né, durante essa fase, porque é também importante você estabilizar e você não ficar saindo da dieta, você não ficar extrapolando, mas você ficar tendo uma alimentação que vai te trazer saciedade, que vai te trazer prazer, que vai te trazer um ar, né? Você vai respirar, porque nessa segunda fase de intensidade é um pouco mais chatinho, né? Você fica um pouco mais limitado. Mas nessa retroalimentação você tende a criar um fôlego, você tende a relaxar para você passar mais um novo ciclo de 3 meses, né, intensificando e tendo mais resultado. Então você que já está há bastante tempo e você está estagnada, o conselho que eu te dou é diminui esse jejum. Essa é a primeira coisa. Eu tenho uma aluna, né, a Elane, ela faz jejum de 18 horas, eu não sei se ela está aqui, mas se ela tiver, Elane, dá um oi aí pro pessoal. E ela chegou a fazer 18 horas de jejum, ela está tendo grandes resultados, mas chegou uma hora que ela começou a diminuir um pouco os resultados. E aí eu falei para ela, vamos diminuir esse jejum, vamos passar para um jejum de 14 horas, tá? Vamos aumentar essa comida, vamos fornecer mais nutrientes. E aí foi o que ela começou a fazer, o corpo dela começou a responder melhor, começou a ter mais nutrientes trabalhando, né? O corpo começou, enfim, a ter mais gás, né? Começou a respirar de verdade e ela, enfim, não entrou nessa adaptação. Então, se você está já há muito tempo, eu aconselho você a diminuir esse jejum. A cada 15 dias vai diminuindo, né? Passa para 16, aumenta, bota mais uma refeição, não sei quantas refeições você faz, mas bota mais uma refeição aí, ou aumenta um pouquinho mais a sua comida. Depois passa para 14 horas, tá? E estabiliza nessas 14 horas comendo mais, tá? Não se preocupe, você pode ver que o seu peso de repente aumente, sei lá, 1, 2 quilos, mas isso não é gordura, tá? Você precisa ganhar peso muitas das vezes quando você vem de um estado muito intenso, né? Limitante, você quase não come nada, o seu corpo ele tende a ficar muito vazio. E aí você passa a comer um pouco mais, ele naturalmente enche um pouco, né? E a gente fala que isso é o glicogênio, é a reserva do organismo, né? É a energia sendo reservada. Você tem o glicogênio, você tem a gordura.
O glicogênio é só energia que você usa e guarda. A gordura ela está muito mais para ser estocada, né? Para você perder essa gordura é muito mais demorado. Então faz isso e eu acredito que você vai ter resultado, tá? Vamos lá. Lucas, quem usa remédio de pressão pode fazer jejum? Pode, né? Quem toma remédio de pressão tem a pressão controlada, não tem problema nenhum. A questão é, você precisa saber fazer. Eu vou botar aqui como você faz, tá? Você precisa saber fazer e você não pode negligenciar a sua alimentação. Você não pode negligenciar a sua alimentação. Mas vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Valdinéia, vou tentar de novo. Tenta sim. Tenta sim, inclusive, ó, faz isso aqui que eu vou falar que você vai conseguir. Primeira coisa, né? Primeira coisa que você tem que fazer é, primeiramente, você precisa analisar, né? Você precisa analisar a sua alimentação. A sua alimentação. Como assim analisar a minha alimentação? Bom, você precisa enxergar o que você está fazendo, o que você está comendo, quantas vezes você está comendo, para você começar um jejum intermitente. Por quê? Se você fala assim, eu vou ficar em jejum, né, e você não cuida do que você está comendo, você simplesmente acha que fazer jejum é você ficar sem comer e depois você se vira, né, com o que você vai se alimentar naquele momento, você tem grandes chances... Caramba, ficou bem ruim isso aqui, hein? Mas vamos lá, eu acho que, enfim, assim eu acho que vai dar para ver melhor. Mas o que eu botei aqui é analisar a sua alimentação, tá? E o ponto é, quando você analisa, você começa a ter mais clareza de como você vai fazer o seu jejum. Então vamos supor que você tem 4 refeições, tá? Você tem 4 refeições, tudo bem, fica com essas 4 refeições. Você sabe lá o que você come, a quantidade que você come, legal, deixa isso guardado. A primeira coisa que você vai fazer, quero fazer jejum intermitente, como eu começo? Bom, você pode começar, como eu falei, né? Você pode começar com 12 horas. Você pode começar fazendo 12 horas todos os dias, né? E aqui eu vou botar, ó, todos os dias. Mas você também pode fazer, né, algumas vezes na semana. Você pode começar assim, né? Vamos botar aqui, ó, 3 vezes na semana. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Isso aqui é uma forma de você começar. 3 vezes na semana, você começa de uma forma bem gradual, bem tranquila. Todos os dias é uma coisa um pouco mais intensa, né? Mesmo sendo 12 horas. E você vai ter que saber o que é melhor para você. Tem gente que 3 vezes na semana, né, começando assim, é bem melhor, é bem mais sustentável. Tem gente que já começa todos os dias. Eu sou um cara que já começo 12 horas todos os dias, tá? Mas tem vezes que, cara, eu quero comer. E aí eu não me prendo a isso. Eu vou lá e como, né? Não faço jejum naquele dia que eu quero comer, que eu não quero fazer jejum. Isso acontece muito no final de semana. E eu simplesmente como, tá? Mas você tem que começar assim. E aí você vai fazer isso aqui, tá? Você vai fazer isso aqui simplesmente da seguinte forma, ó. Você vai fazer isso por, vou botar aqui, ó, 7 dias, tá? Você vai fazer isso aqui por 7 dias. Vai fazer 12 horas, ou todos os dias, ou 3 vezes na semana por 7 dias. O que você vai fazer depois? 7 dias, geralmente, você se adapta. Você vai chegar e vai fazer, né, 14 horas. Pronto, 14 horas. E aí, você pode fazer todos os dias, ou, se eu botar aqui, ó, todos os dias, ou, aí você aumenta, ó, 4 vezes na semana, né? 4 vezes na semana. E aí você faz mais 7 dias. Pronto. Você faz mais 7 dias e depois você aumenta para 16 horas e faz a mesma coisa. Todos os dias ou 5 vezes na semana. E aí você vai ver que vai ficar muito mais fácil quando você vai aumentando gradativamente. Por quê? Porque você está aumentando de 2 em 2. É diferente de você já começar com 16 horas, 18 horas, né? E aí isso aqui é a forma que você introduz o jejum na sua rotina. Agora,
Essa parte aqui que eu falei da sua análise alimentar, você vai pegar essa análise, o papel que você anotou, e você vai adaptar isso ao seu estado de alimentação, né? O seu período de alimentação. Ou seja, você vai calcular, eu não sei que horas você vai fazer o seu jejum, mas vamos supor que você vai parar de comer às 8 horas da manhã. Às 8 horas da noite, desculpa. Às 8 horas da noite você para de comer. Então, para completar 12 horas, você vai começar a comer 8 horas da manhã. Então, nesse intervalo de 8 da manhã a 8 da noite, é o período que você tem que comer. Então, você vai pegar essa sua lista, né, esse seu papel, que você fez todas as suas anotações do que você come, e você vai adequar aquela realidade. E aí você adequa do jeito que você quiser. Tá? Ah, Lucas, eu vou fazer 2 refeições. Tudo bem, você faz, só que você vai ter que comer o que você está comendo em 2 refeições. Ah, Lucas, quero fazer, sei lá, 4 refeições. Tudo bem, você faz 4 refeições, só que você tem que fazer nesse período de tempo. E isso vai se perdurar em todas as fases do jejum, né? Até você chegar às 16 horas. 16 horas vai ser um período bem menor de alimentação e você vai ter que se adaptar, né, a comer um pouco mais. Então você tem que se encontrar. Qual o momento do jejum é melhor para você? 12, 16, 18, né? Para que você consiga se alimentar de forma íntegra, né? Onde você consegue realmente comer aquela quantidade que você tem que comer, sem prejudicar o seu processo. E aí você vai entender ali o que é melhor. Então, por exemplo, a Barbosa faz 8, 18 horas. Né? Ela conseguiu se adaptar. Só que hoje ela deve estar comendo muito pouco. Então ela precisa voltar a comer mais. Então, não caia nessa. Não caia nessa. Você começa aos poucos, vai se adaptando. Começando a ficar ali com 16 horas em jejum, você pode até ir tirando um pouco de comida, mas não faz a besteira de eliminar um monte de coisa para você ficar comendo pouco, para você emagrecer mais rápido. Isso não vai te ajudar. Você pode até ter uma queda de 2, 3 quilos ali, mas aquilo vai parar de acontecer e você vai ter um grande prejuízo. E aí vai acontecer que nem ela, né? A Barbosa aí falou que ela não está conseguindo mais perder peso. Por quê? Porque provavelmente ela teve uma falta de timing, né, na alimentação, no jejum. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você tiver dúvida, bota aí pra mim. Dúvida. Ó, é o seguinte, aproveitando aqui, quero dar um recado para você, né? Você que está aí assistindo agora essa gravação, você que está assistindo ao vivo, segunda-feira, no dia 10, tá? No dia 10 de maio, segunda-feira agora, eu vou abrir as inscrições do desafio 10 em 3. O que é esse desafio? Vai ser um desafio que eu vou fazer, né, com pessoas que querem emagrecer, pessoas que estão comprometidas. Eu estou em busca de pessoas que estão comprometidas a emagrecer. Eu vou colocar esse grupo de pessoas numa comunidade, né, exclusiva, secreta, né? Só essas pessoas que se inscreverem vão poder ter acesso, ninguém mais vai poder ter acesso. Quando as inscrições acabarem, ninguém mais entra. Então vão ser 4 ou 5 dias de inscrição. Depois de acabar, já era. E aí, dentro dessa comunidade, eu vou guiar essas pessoas. Ou seja, eu vou dar tarefas para essa pessoa fazer ao longo dos 15 dias, vão ser 15 dias de desafio. Eu vou dar as tarefas e vou estar todos os dias acompanhando. Vou estar tirando dúvidas, vou estar ajudando, vou estar analisando as refeições, vou estar lá na comunidade junto com vocês que querem participar, né? Aquelas pessoas que querem. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vejo que tem muita gente que quer, tem muita gente que está em busca, mas tem grandes dificuldades porque não tem uma segurança. Tem pessoas que estão aqui diariamente, tem pessoas que estão fazendo o que eu estou falando, mas mesmo assim, no final das contas, tem um pouco de insegurança. Né? Por quê? Porque não sabe se realmente está certo, se aquilo ali é o correto, se está muito, se está pouco. Então eu resolvi trazer esse desafio para ajudar você. E você não paga nada por isso. Olha que legal. Você não vai pagar nada, não vou te cobrar nada. Eu só vou te cobrar um comprometimento. Então eu vou pedir que as pessoas que entrarem tire fotos, né? Mande a foto para mim, para eu ver como que começou, para a gente fazer uma análise depois de como vai terminar, tá? Para que esteja mostrando, enfim, esteja juntos num só barco em prol de uma única coisa, que é chegar num peso desejado, que é melhorar a sua vida, que é melhorar o seu corpo, que é fazer você se sentir bem. E aquelas pessoas que só entrarem por curiosidade,
né, e só para dizer que está fazendo e não fizer, né, não seguir aquilo que eu falar, ó, eu vou tirar, porque eu não quero peso dentro do meu barco, eu não quero peso, né, morto ali e prejudicando outras pessoas. Então, é isso. Fique atento, tá? No dia 10 vai abrir as inscrições, eu vou avisar. E aí, eu peço a você, se você puder me ajudar, então mandar para aquele amigo, mandar para aquela amiga, vem com a gente, né? Você entrando com uma pessoa que participe com você, vai ficar ainda melhor, porque vai ser você e mais uma outra pessoa juntos nessa jornada. E quando a gente está em comunidade, né, a gente tem 5 vezes mais resultado. Então a gente consegue evoluir muito mais, a gente consegue ter mais resultados, porque a gente está na mesma jornada que outras pessoas, a gente fala a mesma língua. E é por isso que eu resolvi trazer isso para você. Então, ó, eu espero que de alguma forma essa live aqui ela trouxe algum conhecimento para você, tá? Se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, compartilha isso com seus amigos, com suas amigas, com pessoas que você acha que vai ajudar. Dessa forma você consegue me ajudar, eu consigo te ajudar e nós conseguimos ajudar outras pessoas. Esse é o meu propósito, tá? E eu espero também que eu possa trazer mais conteúdos para você e é isso que eu estou em busca. E hoje eu trouxe esse novo cenário, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha ficado num visual legal, tá? Estou fazendo o meu melhor aqui para você e ó, eu agradeço muito pela sua participação. Amanhã tem atendimento com o Nutri às 9 horas e eu vou estar esperando você para participar comigo ao vivo e me dizer o que está impedindo você de emagrecer. Conta para mim e eu vou poder te ajudar de uma forma mais profunda e direta. Então amanhã às 9 horas, hoje a gente fica por aqui, eu espero aí que eu tenha te ajudado, tá bom? Olha, fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã.